Antes de continuar com a nossa história, não se esqueça de se inscrever, curtir e acompanhar aqui no canal. Assim podemos chegar à nossa meta de 1000 inscritos. Vamos juntos. Imagina só. Laura estava tão feliz, esperando seu bebê chegar. Ela já sentia ele chutando, imaginava seu rostinho, fazia planos. Até que um dia, o médico disse palavras que doíam muito. Laura, seu corpo está muito doente e não vai aguentar por muito tempo. Ela sentiu o mundo cair. Mas e meu bebê? Pensou. Ele nunca vai me conhecer, nunca vou poder abraçá-lo, cantar para ele dormir. Foi aí que ela teve uma ideia. Se não poderia ficar, deixaria algo que nunca se perderia. Cartas. Muitas cartas. Uma para quando ele nascesse, outra para o primeiro dia de escola, outra quando ele se apaixonasse. Ela sabia que o tempo estava passando rápido, então começou a escrever como se fosse uma corrida contra o relógio. Cada minuto contava. Laura sabia que não. Poderia estar presente em cada momento da vida do filho. Então decidiu criar algo que nunca desapareceria. Suas palavras. Ela pegou papel e caneta e começou a escrever cartas, uma para cada fase importante que ele viveria. A primeira carta era para o dia do nascimento. Nela, Laura contava como estava ansiosa para conhecê-lo, como imaginava seu cheiro de bebê e seu sorriso. Ela escreveu sobre o amor que sentia mesmo antes de vê-lo e como ele sempre seria seu maior tesouro. Depois, ela preparou cartas para outros momentos, quando ele fizesse 5 anos e fosse pela primeira vez à escola. Quando completasse 10 e começasse a descobrir o mundo. Quando fosse um adolescente confuso, cheio de dúvidas. Quando se formasse, quando se apaixonasse. Em cada uma, ela deixava conselhos, histórias suas e, principalmente, a certeza de que, mesmo sem estar ali fisicamente, ela sempre estaria com ele. Algumas cartas eram alegres, cheias de esperança. Outras falavam de tristezas que ela mesma tinha vivido, para que ele soubesse que não estava sozinho nos momentos difíceis. Ela até escreveu uma carta para o dia em que ele se tornasse pai, caso um dia isso acontecesse, para que ele entendesse o amor que ela sentia por ele. Cada palavra era cuidadosamente pensada. Laura queria que o filho sentisse sua presença através daquelas linhas, como se ela estivesse conversando com ele em cada etapa da vida. Ela não poderia dar abraços, mas deixaria algo tão forte quanto seu coração em forma de letras. Enquanto Laura se dedicava às cartas, seu marido, Rafael, vivia uma tormenta de emoções. Ele não conseguia aceitar que a esposa estava morrendo. A cada exame, buscava segundas opiniões, pesquisava tratamentos experimentais e insistia que haveria uma solução. Seu medo era tão grande que se transformava em raiva. Raiva dos médicos, do mundo e até secretamente de Laura por parecer desistir. Os conflitos entre eles ficavam mais intensos. Rafael reclamava que ela deveria lutar mais, enquanto Laura tentava fazê-lo entender que seu foco agora era preparar o futuro do bebê. Não é desistir, ela explicava. É garantir que nosso filho me conheça mesmo que seja através das minhas palavras. Mas ele não queria ouvir. À noite, quando Laura escrevia as cartas, Rafael ficava acordado no computador, procurando clínicas no exterior. Ele se recusava a participar daquele projeto das cartas, como chamava, porque para ele, aceitar aquilo significava admitir a derrota. Laura sofria com sua distância emocional, mas entendia que ele agia por amor, um amor desesperado que não sabia como lidar com a perda. O tempo passava e, enquanto Laura se despedia aos poucos, Rafael continuava, preso na fase da negação. Ele não percebia que, ao fugir da realidade, estava perdendo os últimos momentos verdadeiros com a mulher que amava. A tensão entre eles mostrava como o luto pode ser diferente para cada pessoa. Ela tentava criar legado, ele corria de um futuro sem ela. Mesmo com a doença avançando, Laura cultivava momentos profundos de conexão com o bebê. Ela passava horas conversando com a barriga, descrevendo o mundo para ele. O canto dos pássaros pela manhã, o cheiro da chuva no jardim, o calor do abraço do pai. Cada movimento do bebê era respondido com carícias e palavras suaves, como
se estivessem criando sua própria linguagem secreta. Ela fazia promessas ao filho que nunca poderia cumprir pessoalmente. Vou te ensinar a andar de bicicleta nas minhas cartas. Vou contar todas as histórias da nossa família. Nos dias mais dolorosos, quando a fraqueza a impedia de escrever, ela simplesmente ficava quieta, sentindo os chutes e reviravoltas, imaginando a personalidade que estava se formando ali dentro. Laura também gravou mensagens de voz, canções, de ninar que queria que ele ouvisse, histórias curtas para acalmar noites difíceis. Ela pedia para Rafael colocar o fone na barriga, criando memórias auditivas antes mesmo do nascimento. Esses pequenos rituais eram seu modo de construir pontes entre seu mundo que acabava e o dele que estava começando. Apesar da tristeza, havia beleza nessa comunicação silenciosa. Laura documentava em diários como o bebê reagia a diferentes músicas ou vozes, criando um mapa das preferências dele antes mesmo do primeiro respiro. Essa ligação transcendental se tornou sua maior fonte de força, provando que o amor materno pode existir além das barreiras físicas. A chegada de Lucas aconteceu de forma abrupta, quando Laura completava 34 semanas de gestação. Seu corpo, debilitado, não resistiu ao esforço do parto, precipitando uma cesárea de emergência. Enquanto a equipe médica se mobilizava, Laura mantinha os olhos fixos em Rafael, transmitindo sem palavras tudo o que não poderia dizer depois. Os minutos críticos do nascimento foram marcados por contradições intensas. A alegria do primeiro, choro do bebê contrastava com o silêncio pesado no olhar dos médicos. Laura conseguiu segurar Lucas por breves instantes, tempo suficiente para sussurrar seu nome e deixar uma lágrima cair em seu rosto ainda enrugado. Nesse momento, entregou a Rafael uma caixa decorada contendo todas as cartas, cada uma datada e identificada com eventos futuros. Enquanto Lucas era levado para a incubadora, Laura enfrentava seus últimos momentos conscientes. Assinou documentos, deixou instruções sobre seu desejo de doação de órgãos, exceto o coração, que já pertencia ao filho, e fez Rafael prometer que daria as cartas no momento certo. Suas últimas palavras foram um pedido: não deixe ele me esquecer. O desfecho trouxe uma cruel ironia. Laura morreu no exato momento em que cumpria seu maior propósito vital: trazer Lucas ao mundo. O bebê prematuro, agora órfão, começava sua jornada carregando um legado de amor escrito, em envelopes que seriam sua única conexão com a mãe. Rafael cumpriu sua promessa, com rigor quase militar. Cada carta foi entregue no momento exato determinado por Laura, transformando-se em marcos emocionais na vida de Lucas. Aos 5 anos, ele recebeu a primeira, um texto simples sobre como segurar a mamadeira, acompanhado de um desenho feito por Laura. Na adolescência, cartas sobre primeiros amores e decepções chegaram em momentos cruciais, como um guia escrito antecipando suas dúvidas. O sistema era preciso. Rafael mantinha um calendário com as datas de entrega, armazenando as cartas em um cofre à prova de fogo. Algumas continham objetos: uma fita do ultrassom, ingressos de cinema não utilizados, a receita do bolo preferido de Laura. Aos 15 anos, Lucas começou a responder às cartas em um diário, criando um diálogo unilateral que lhe dava conforto. Eventos importantes ganharam camadas extras de significado. Na formatura, além do tradicional presente, Rafael entregou um envelope com os parabéns escritos 20 anos antes. Quando Lucas se mudou para sua primeira casa, encontrou instruções detalhadas sobre como montar uma biblioteca. O sonho não realizado de Laura. O processo de entrega foi se adaptando com o tempo. Cartas digitais, vídeos e áudios que Laura gravou foram transferidas para formatos atualizados, garantindo que a tecnologia não tornasse o legado inacessível. Rafael criou um site privado com scans de todas as cartas, permitindo que Lucas as revisitasse quando quisesse. Aos 35 anos, Lucas tornou-se pai de uma menina. No mesmo hospital onde nascera, recebeu a última carta, aquela que Laura intitulara "Para quando você descobrir o amor incondicional". O envelope continha 3 páginas manuscritas e uma chave de cofre bancário.
A mensagem principal era simples. Agora você entende. Laura descrevia com precisão cirúrgica a explosão de sentimentos que ele experimentaria ao segurar a própria filha pela primeira vez. Incluía um pedido, que lesse em voz alta para a neta a primeira carta que ela mesma recebera ao nascer. O cofre guardava um colar com pingente contendo uma foto de Laura grávida e um chip com todos os exames pré-natais. O impacto foi matemático. Lucas percebeu que seu conhecimento sobre a mãe superava o de muitos, que conviveram décadas com os pais. As 187 cartas recebidas, mais 23 vídeos e 15 gravações de áudio, formavam um retrato multidimensional mais vívido que qualquer memória. A cerimônia de batizado da neta tornou-se uma homenagem a Laura, com trechos de cartas lidos pelos convidados. O ciclo completou-se quando Lucas começou seu próprio diário para a filha, mesclando suas experiências com os conselhos de Laura. O legado transformara-se em tradição familiar, provando que o vínculo mais forte não depende de presença física, mas da transmissão consciente de amor através do tempo. E aí, gostou dessa história emocionante? Se você se conectou com a jornada da Laura e do Lucas, fica esperto. Porque eu vou trazer muitos outros vídeos assim para você, cheios de amor, lições e histórias que vão mexer com o seu coração. Quer receber todas as cartas emocionantes que eu ainda tenho para te entregar? Então não sai daqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me ajuda a espalhar essas histórias compartilhando com quem você ama. Porque assim como a Laura, eu quero deixar um pouquinho de magia para você. E isso só acontece se você ficar por aqui. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. E prepare o lencinho,